falta da gente? Nós estamos aqui no Nós Pessoas Pretas. Nós Pessoas Pretas, que está fazendo uma proposta de difundir toda a cultura negra, a apreciação da cultura negra como ela é vista nas academias, nas periferias, nos governos, nas empresas, por todo canto. Aliás, estamos em todo canto. É com grande satisfação que hoje eu apresento uma dupla de pessoas incríveis, que se conheceram e que me conheceram no meio da caminhada da militância do movimento negro. Eu apresento a vocês Ideli Nascimento e Meire Careno. Muito obrigado pela presença de vocês. Ideli, quem é você? Olá, eu sou Ideli Nascimento, tenho 73 anos. Eu sou de São Paulo, sou nascida em São Paulo, na capital, mas eu estou há 12 anos morando aqui em Santos. Eu venho de uma família da classe trabalhadora, né, uma família humilde. O meu pai era encadernador e restaurador de livros. A minha mãe era dona de casa, né, dos afazeres domésticos. E, na verdade, essa junção do meu pai e da minha mãe eu chamava do o feijão e o sonho, porque minha mãe era muito prática e meu pai sempre foi muito voltado para os livros, né, dada a própria profissão que ele tinha. E sou viúva e tenho um neto lindo de 7 anos. Ai, que lindo! É importante dizer que hoje a gente está com essas duas damas que são conselheiras municipais de igualdade racial, de participação e desenvolvimento da comunidade negra de Santos e promoção da igualdade racial. Aliás, o Conselho Municipal mais antigo do Brasil. E eu queria apresentar para vocês Meire Francisca do Careno. Quem é você? Aliás, você que vai se apresentar. Tá bom. Eu vou começar com o meu nome. Meu nome é Meire Francisca do Careno. Eu sou de Lins, estado de São Paulo, e tive uma infância muito pobre, como toda família pobre, não é? E como a Ideli falou do feijão e o sonho era meu pai, e o feijão era minha mãe, o baluarte mesmo. A ancestralidade é a própria essência da minha mãe. Ela, em termos de estudos, ela só teve até o 4º ano. Meu pai fugiu da escola, ele não gostava muito. E fez até talvez o 2º ano. Embora naquela época havia a masculinidade aflorada, né? Então o homem era o dono da casa, mas o dono da casa mesmo era minha mãe, sempre. Não é? Ela não era de falar muito. Não é? Meu pai era um vendedor ambulante e era tintureiro, que nem existe mais essa profissão. E minha mãe era empregada doméstica, sempre. Não é? E eu tentei seguir empregada doméstica, mas eu não consegui. E hoje eu penso assim, há várias famílias negras cuja sequência de vida são as mulheres de família negra. Tem a avó foi empregada doméstica, a mãe empregada doméstica, a filha empregada doméstica. Parece que é uma coisa que vem impregnada e a gente precisa sair dessa sequência. E na minha cabeça, na minha trajetória, só se sai dessa sequência num país como o Brasil, estudando. Não tem por onde. E o importante dizer que as duas mencionaram a força da família, a força de ter uma família. E a gente sabe que é uma realidade hoje difícil e complexa, porque nós não temos uma família igual, não, talvez igual àquele momento, talvez até tenhamos famílias mais organizadas. Sim. Mas a gente tem uma família diferente hoje em dia. E o quão foi importante das duas, talvez começando com a Meire, que não entregou, porque a Ideli falou que era psicóloga. Qual a sua profissão, dona Meire Francisca do Careno? Eu sou professora.
sempre quis ser professora. Desde pequena, minha mãe falava que eu queria ser professora, nem sabia o que era, mas eu queria ser professora, né? E a minha vida, a minha trajetória de vida é ensinar, né? Por isso que eu falo a importância da escola para compor a família, para compor os amigos, para poder fazer comunicação, para você se comunicar, tanto na escrita quanto na fala. Por mais que você adote uma linguagem mais popular, mas você tem que ter alguns critérios de fala para que aquilo que você esteja comunicando chegue até o outro. Você precisa ter algumas estruturas. Isso aí é a escola que dá. A vida dá outras normas, mas a escola tem que dar, né? Teria que dar. E qual é pra depois passar para a Ideli, qual é a importância dessa escola ser pública? Olha, a importância dessa escola ser pública é que ela atinge todos os níveis socioeconômicos da população. Ela pode alcançar e alcança, mas a gente tem que fazer algumas discussões para a gente ver qual é o tipo qual a valorização e como que isso chega e que isso é apreendido pelas famílias e pela própria escola, não é? Eu acho que a escola tem uma importância infinita na composição da sociedade, né? A sociedade é estruturada através daquilo que você aprende na escola e leva para a vida, não é? Então, se for uma boa escola, e eu estou dizendo, não é boa nem com letra maiúscula e letra minúscula, mas uma escola e uma família, eu acho que não dá para você desmembrar, que te dê condições de você estar em qualquer lugar e de você se comunicar, não é? Não precisa ter regras de gramática. Eu sou uma professora de língua portuguesa. Então, a primeira, eu sou horrorosa, porque no sentido, a pessoa abre a boca e eu já estou professorando. Então, é preciso dar um pouco mais de ética, de respeito ao outro e de conhecimento mesmo, de leitura mesmo, né? O negro, eu acho que uma das características do negro, não posso dizer que seja uma característica, mas eu acho que a população negra poderia estar um pouco melhor se a escola desse para eles alguns conhecimentos, desse, como é que eu posso falar? Desse para ele responsabilidade. E também tomasse responsabilidade da mesma forma. Sim, não adianta uma mãe chegar na escola, nem perguntar para o professor ou para o diretor o que houve. Muitas mães chegam nas escolas já agredindo, ou verbalmente, ou de uma outra forma, o diretor, o professor e as pessoas que são da escola. Eu acho que, antes de tudo, é preciso haver um acordo, não é? Não é que o meu filho tenha sempre razão, pelo contrário. É diferente a minha mãe. Antes ela batia para depois ir lá perguntar o que é que tinha acontecido. Olha, eu vou tentar cortar essa história dela batia, porque é uma época antes do ECA. Sim. Né? Mas eu queria, na verdade, trazer à luz, porque eu entreguei antes dela falar, né? Essa proporção de o que é ser uma psicóloga negra no Brasil, Ideli. Nossa, ser uma mulher negra é difícil. Opa! Né? Então, ser uma profissional de psicologia também é muito difícil, né? E como todas as profissões. Isso porque, para nós, mulheres negras, principalmente, que estão lá embaixo na pirâmide, né? Então, é complicado. E
Se a gente for falar especificamente da psicologia, né, Renato? Psicologia é uma coisa nova, a discussão, né, racial. E a gente está caminhando, né? Está caminhando para ver se a gente faz aí umas fissuras, né, em algumas discussões, para que a gente possa tratar a saúde mental de uma forma mais abrangente, né, Renato? Porque Eu vou te dizer, te complementando, que é uma das profissões institucionalmente mais corajosas no combate ao racismo e à discriminação, porque tem no seu bojo a ética da profissão, pelo pouco que eu conheço, que eu estudo, me diz que é a única que fala que vai combater. O direito, por exemplo, a qual eu me vinculo, ele enfrenta. A psicologia combate. Onde é possível combater o racismo dele? Olha, não é possível. Tem uma coisa muito legal, inclusive, que tem um livro do Lucas Veiga. Nossa, ele foi muito feliz. Chama A Clínica do Impossível. Sabe por quê? Porque, na verdade, a gente trabalha, o psicólogo. Eu não sou psicóloga clínica, não fui psicóloga clínica, fui da área empresarial. Mas o psicólogo, ele trabalha com esse impossível. Então, o que é? Eu fico imaginando o que o impossível traz, né? Porque o racismo é uma força que provavelmente a gente não vai ver, sabe, nem a minha geração, nem do meu neto, sabe, eliminado. Mas a força que tem esse impossível, porque ele te traz duas coisas dicotômicas até. Nossa, nós entramos numa discussão outra, né? Porque ele te traz, de um lado, dessa não superação, uma coisa assim, sabe? Você se sente acabrunhado, sabe? Submisso, subalterno. E de outro lado, te impulsiona, porque você quer fugir disso. Você quer sair dessa situação de, sabe, de estar sendo sempre, né, atingido, cobrado, agredido, né? E é essa força que é esse lado que o psicólogo trabalha, né? Então, assim, é lindo isso, porque esse pessoal que faz clínica trabalha isso. Uma vez eu perguntei... Nossa, estou me estendendo? Continua! Por favor! Teve uma discussão, uma live, né, sobre saúde mental, velhices e tal. E estava até aquele Alexandre Silva, que hoje é o secretário nacional. E aí eu resolvi fazer uma pergunta. Será que uma pessoa, né, já idosa, de mais de 60 anos, consegue, né, terminar a vida, né, entendendo ou se superando, né, com relação ao racismo? Como superação? Né? Existe a possibilidade da superação do racismo? Né? Como é que fica? Aí o pessoal que estava na mesa resolveu responder, porque eu tinha perguntado também, como é que você vai ensinar para uma criança preta, sobre resiliência? Gente, eu pego o que você falou da força, não é? Que essa força tem na educação, porque senão os professores que já estão adoecidos, aqueles que não estão adoeceriam, não é? Na educação, quando você dá aula, se você não tiver aquela gana de achar e de ter certeza que você vai mudar a vida de outra pessoa, dos alunos, que você tem possibilidade de uma forma ou de outra, porque nem sempre a faculdade vai te dar respostas. Sim. A resposta vem no dia a dia, na sala de aula, no combate, né, no embate entre professor e aluno, não é? Mas é que você acredita naquilo que você está fazendo. Então, mas para você, mas foi legal você falar isso, porque assim, quando você fala acredita,
para mim não é só uma questão de motivação, né? Senão fica parecendo uma coisinha que a gente vai lá para, né, incentivar. Não. Mas se você tem o conhecimento, sabe? Sim, se você tem a fundamentação, sabe? Você tem conhecimento sócio-histórico, ou do que é o racismo, do que é uma discriminação, do preconceito, ou como é que como é que você se constrói, como é que essa subjetividade da gente que vive o racismo, ela é construída. E como você combate, né? Sim, a partir do momento que você tem o conhecimento, você consegue, inclusive, sabe, acreditar, porque o racismo é a ideologia, né? Isso. A questão do racismo é uma questão tão entranhada, né? Projetada na gente, em toda a trajetória de vida, né, desde criança, né, eu falo do ponto de vista da educação, da pedagogia, em que você tem um livro didático que muitas vezes destrói vidas, não é? Por quê? Porque você acredita, você passa a vida toda acreditando naquilo que você está lendo e está sendo ensinado para você, não é? Eu acho que a gente combate o racismo se a gente começa a desestruturar esse conhecimento que você traz de pequeno, que você acha que só existe esse conhecimento. Então, entra naquilo que você disse. Então, é preciso conversar mais, é preciso estudar mais. É pelo conhecimento que você pode desestruturar algumas coisas. Não sei se você pensa por aí. Eu acho que... Concordo plenamente com não é você, porque sabe? eu, Porque se na a gente verdade, não eu estou tiver... repetindo um pouco o que Não, você colocou. se a gente não tiver informação, hoje até a gente fala em letramento, né, Renato? É letramento. É exatamente isso, porque como é que a gente se entende? Quando foi que eu me entendi mulher preta? Eu já tinha 40 anos de idade. Quando eu fui trabalhar, né, de voluntária no Guelé-10, depois trabalhei mesmo lá mais um período. Então, assim, né, como é que é isso? Então, sabe, do 0 aos 40, o que eu vivia? Sim, mas de um modo geral, o povo preto só se vê preto. Agora, essa geração que está surgindo, ela já bem cedo, ela já tem discussões sobre a questão de ser negro. Já tem mais acesso a essas discussões. Já tem mais acesso, mas a gente, eu também só me descobri como mulher negra quando eu estava na faculdade, que eu era na minha cidade, eu era praticamente a única negra que estava fazendo uma faculdade. Então, mas esse conhecimento eu não tinha o letramento. Né? Saber que eu era a única preta, eu sabia desde criança. São coisas completamente diferentes. Viver o racismo eu vivia desde criança. Isso. Agora, entender o que era o racismo e o que é ser mulher preta. Isso. E por que ele existe, né? E por que machuca tanto a gente. Olha, eu só tenho para dizer muitíssimo obrigado a vocês duas. A gente, na verdade, está dando uma pitadinha daquilo que será a Escola Preta, tem muita coisa para desenvolver. E, assim, o tempo de vocês, qual é a mensagem que as duas querem deixar para quem, né? Para quem, não é para quem, é para quem está vendo esse nosso videocast? Eu tenho um improviso. Improviso! Aqui, tá, vou improvisar. Improvise dele, por favor. Eu tenho uma fala que eu acho que resume o que nós estávamos pretendendo, ou vamos ver se a gente atingiu realmente. Quem é? Angela Davis. Ela diz o seguinte: precisamos nos esforçar para nos erguer enquanto subimos, não é? A nossa caminhada, vamos trazendo o que vem atrás. Em outras palavras, nós devemos subir de modo a garantir que todas as nossas irmãos subam conosco. E tem o Papa Francisco, que eu sempre falo, os meus ex-alunos sabem disso. Ele diz assim:
aí retomando o conselho, retomando o governo, retomando o movimento negro. Ele diz o seguinte: um povo que não cuida dos idosos, das crianças e dos jovens não tem futuro, porque trata mal a memória e a promessa. Eu acho que... Olha, vamos lá, Lili. Como é que eu vou cobrir isso, na Renato? verdade, com o seu coração. Qual é a mensagem que, a partir dos nossos encontros, daquilo que nos encontramos numa carona, aquilo que nós encontramos e como nos encontramos e estamos até aqui, a mensagem que você deixa para quem está nos vendo? Tá, foi muito legal você falar de encontros, que eu vou dizer que sempre é tempo, né? O que ficou muito claro para mim hoje com 70 anos é isso, sempre dá tempo, que o tempo não é a cronologia. Então, assim, sabe, se você esquecer alguma coisa, volta e pega, sempre dá tempo, né? Então, eu diria, sabe, busquemos encontros, bons encontros, né? Encontros que aumentam a nossa potência. Olha esse encontro aqui hoje, né? Então, a vida da gente é isso. A vida da gente é feita de encontros, né? Olha, muito obrigado. Muita luz, Obrigada. muita força. Muita e que força pra os nossos caminhos fiquem sempre abertos. Continue. Nós temos Amém. muita novidade aí para vocês. Fiquem ligados. Grande abraço.